sou nutricionista, formada desde 2019, sou pós-graduada em nutrição clínica, especialista em seletividade alimentar e pós-graduanda em nutrição aplicada ao transtorno do espectro autista. E eu faço parte do Nutrine Kids, da área de educação nutricional, de atividade de educação nutricional há alguns anos. E hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar, vou falar um pouquinho para vocês sobre o aleitamento materno, aproveitando esse mês de agosto dourado, que é um mês especial de incentivo, né, às políticas públicas, aos programas de aleitamento materno, que é um direito da mulher, né? A mulher, ela estando em casa, ela estando no trabalho, aquelas mulheres, inclusive, que estão privadas da liberdade, elas têm o direito de amamentar o seu filho. E as crianças também, né? O aleitamento materno também é um direito das crianças. De acordo com o artigo 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do governo, das instituições, inclusive dos empregadores, gestores das instituições, fornecer condições adequadas para essas mulheres amamentarem, condições adequadas de aleitamento materno. E nesse mês de agosto, nós da área da saúde, principalmente quem é voltado para a área infantil ou materno-infantil, é um ponto que a gente sempre bate na tecla, que a gente sempre está levando informação, porque é extremamente importante o aleitamento materno, é um dos principais fatores aí de prevenção de várias doenças ao longo da vida. E especialmente no mês de agosto dourado, as políticas públicas e o incentivo, né, as informações, elas são levadas de forma mais intensa, justamente para promover esse tipo de educação em saúde mesmo. Ah, Natália, mas por que o leite materno ele é tão recomendado? Falando da composição do leite, logo nos primeiros dias após o parto, o primeiro leite que é possível observar na mama é o colostro, que é considerado popularmente aí, é chamado de primeira vacina da criança, porque ele possui uma porcentagem, uma quantidade muito alta de proteína e de fatores de imunidade, de proteção, que vão promover as primeiras proteções imunes, né? Ele não tem tanta gordura. Só que depois, na primeira semana, assim, a partir do 7º dia em que ocorreu o parto e essa mãe já está fazendo o aleitamento materno, a gente pode observar um leite chamado maduro. E ele é dividido em duas fases. Tem o leite maduro anterior e o leite maduro posterior. O anterior é aquele que aparece no início da mamada e ele tem uma quantidade maior de água, justamente para promover a hidratação dessa criança. O leite maduro posterior, ele aparece mais no final da mamada, ele é mais rico em gorduras, para, né, aumentar aí o aporte calórico dessa mamada e promover ao longo do tempo das mamadas o crescimento e desenvolvimento adequado dessa criança. E o aleitamento materno, como eu falei no início, né, de prevenção ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Porque o aleitamento materno, ele é um dos fatores que mais previne morte em crianças abaixo dos 5 anos. E mais pra frente eu vou falar um pouquinho também os benefícios a longo prazo dele. Mas ele é um alimento muito completo, que ele tem todos os nutrientes possíveis e ele é um leite superior a qualquer outro que exista no mercado, qualquer outro que tenha sido criado cientificamente ou a qualquer outro tipo de leite, né? Hoje em dia nós temos sim fórmulas infantis muito boas que a gente pode encontrar com facilidade em farmácias, supermercados, enfim. Mas o leite materno ele é superior a qualquer fórmula, porque a composição dele é muito completa. E também porque o leite materno ele é muito melhor digerido no intestino do recém-nascido do que fórmulas infantis. E aproveitando esse gancho aí de falar como o leite materno ele é completo, eu já quero desmistificar aqui uma fake news que eu já li em muitos lugares, que eu já ouvi como profissional, já ouvi na vida pessoal também, né, em família, em grupo de amigos, enfim, de que leite materno, existe leite materno fraco ou leite materno aguado? Gente, não existe. O leite materno, ele é completo, independente da mulher, independente das características físicas, peso, altura dessa mulher. Não existe leite materno aguado ou fraco. Todo leite materno, ele é completo em proteínas, em água, em fatores de proteção, de imunidade e de gordura para essa criança. Então, não existe essa fake news, tá bom? Isso eu acho que são mitos
que vieram lá do passado e que se prevaleceram, mas não existe, tá bom? Tá, Natália, mas quando que é ideal começar o aleitamento materno? Em que momento que se iniciou o aleitamento materno? Logo após o nascimento. Existem muitos estudos falando que é essencial e muito legal, na verdade, muito bacana, amamentar a criança até a primeira hora após o nascimento. Então, a criança nasceu, até a primeira hora após o nascimento, é super importante fazer essa primeira mamada, porque, como eu já falei para vocês, o leite ele vai ofertar fatores de proteção que vão ajudar na imunidade dessa criança, muito importantes, e também já existe aí a criação do vínculo mãe-criança, né? Então, na primeira hora já começa essa mamada. E quais são os benefícios, então, a longo prazo do aleitamento materno para a criança? Para a criança são inúmeros os benefícios, tá, gente? Leite materno, além de todas essas questões de imunidade que eu já falei, como da primeira vacina, ele vai reduzir muitos riscos dessa criança desenvolver durante a sua infância obesidade, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia. Vai ajudar muito na questão de infecções, de alergias, diarreia, né, nesse primeiro momento aí da infância, porque quando você manipula, por exemplo, uma fórmula infantil, você pega da lata, coloca na mamadeira, a gente acaba utilizando a nossa mão. No meio dessa manipulação pode existir algum tipo de contaminação, então no aleitamento materno não existe esse fator de risco de diarreias, enfim. E também o movimento de sucção que a criança faz para poder mamar, a movimentação que a criança precisa fazer com a língua, a força que faz nas bochechas, é muito essencial para o fortalecimento e desenvolvimento dos músculos e dos ossos aqui da face, que a longo prazo vai refletir num melhor desenvolvimento da fala, vai refletir num melhor desenvolvimento e fatores da respiração dessa criança e também da dentição. Então ajuda nesse momento do desenvolvimento dos dentes da criança lá nos meses futuros de vida dela. E para mãe, quais são as vantagens para mãe? Eu não sou mãe, mas como profissional da saúde eu acredito que um dos maiores fatores para a mãe é poder ver o seu filho crescendo de forma saudável e tão natural, com um alimento tão bom e tão completo que você mesma pode estar fornecendo. Então eu acredito que a satisfação pessoal em ver o seu filho crescendo saudável com algo que você pode promover é um dos maiores benefícios. Mas falando de questões biológicas, durante as mamadas existe a liberação de muitos hormônios e endorfinas, mas a principal deles é a ocitocina. E a ocitocina ela vai agir diretamente na contração do útero. Então, as mães que amamentam no peito, elas têm uma volta do tamanho do útero mais rápido. Também ajuda na questão do sangramento, porque a mulher logo após o parto fica aí com um período de sangramento muito grande. Então ajuda a diminuir esse período de sangramento e evita também o caso de anemia, porque é muito comum, né, um sangramento muito intenso por muito tempo. Então previne com que a mulher também tenha anemia nesse tempo. E aí a questão das endorfinas também, que impacta diretamente na autoestima dessa mulher e a satisfação, como eu já falei, de estar amamentando seu filho com o alimento mais completo que que existe para o desenvolvimento dele. E quais os cuidados, então, que a gente precisa, né, mas falando como profissional de saúde, que as mulheres precisam ter durante esse período de lactação? São muitos cuidados. Vou começar aí pela parte alimentar, que é a minha especialidade. É muito bacana que a mulher tenha algum acompanhamento com o nutricionista, porque nesse período de lactação, são muitas mamadas ao longo do dia. As mamadas, elas exigem muito da mãe, até porque ela tá fornecendo um monte de gordura, como eu já falei, um monte de proteína, um monte de água naquele leite. Então, isso tudo vem dela. Então, se sai, precisa ser reposto, né? E como que a gente repõe isso?
com uma alimentação mais adequada. As mamadas, como eu falei, elas exigem muito, então as mulheres nessa fase de aleitamento materno, elas gastam muito mais calorias do que se elas não estivessem amamentando. Então, vai dar mais fome, vai dar mais sede, e é extremamente necessário a hidratação e uma alimentação adequada. Vai dar mais fome e a mulher vai ter que comer mais, ela vai ter que aumentar a quantidade de comida, mas tudo tem que ser balanceado. Então, é ideal que se procure um nutricionista nessa fase, justamente para adequar o aporte calórico dessa mulher e a composição também dessa alimentação. Não é só calorias, mas é o que vai ter ali nessa alimentação. E água, durante as mamadas o dia inteiro, e principalmente no momento em que está amamentando, é ideal que você tenha uma garrafa de água do lado para que seja reposto, porque mãe desidratada não dá certo, né? Você precisa estar sempre muito bem hidratada e bem alimentada para oferecer o melhor para a criança. Além disso, o uso de álcool e fumo nesse período, ele tem que ser evitado, porque como eu falei, não só da alimentação, tudo que é saudável é ofertado para o seu filho, mas também tudo que não for saudável, como álcool, fumo e alguns medicamentos que não são prescritos por médico, com acompanhamento médico, eles também vão ser ofertados para a criança e para o recém-nascido e vão gerar efeitos colaterais nesse bebê. Então é muito importante que medicação só com prescrição médica e álcool e fumo seja evitado nesse período. Algumas questões podem surgir também nos primeiros dias e meses de amamentação, que são as fissuras, as rachaduras, mastite, engurgitamento e até mesmo ressecamento do leite. E para isso eu vou deixar um portfólio no link aqui embaixo, que tem várias dicas práticas do dia a dia, medidas práticas do dia a dia, que você, se for mãe, está nessa fase ou vai entrar nessa fase, pode seguir para evitar esse tipo de situação. Mas, lógico, se esses casos se agravarem, se ficar muito recorrente ou se começar a promover um sofrimento muito grande para essa mãe, é necessário uma orientação de uma equipe multi, de uma equipe médica. E para finalizar esse vídeo, infelizmente, né, existem algumas mães que não podem amamentar por questões que não são tão simples. Então, existem mulheres com HIV ou mulheres que estão fazendo tratamento de quimioterapia ou radioterapia e que não podem ofertar esse leite para o filho, né? Então, elas precisam adotar de outras medidas para poder ofertar, para promover o crescimento saudável e ofertar uma alimentação para essa criança. Então, pode ser por duas formas. Por meio de fórmulas infantis, que aí vai ser orientado junto numa equipe multi, né, do pediatra com a nutricionista, que vai fazer toda a orientação para essa criança da fórmula infantil, a mais adequada para o período de vida, a quantidade correta. E existe uma outra forma que é ofertar o leite materno de outra mulher. E aí a gente entra um pouquinho para falar um pouco do banco de leite humano, né, que é uma das principais iniciativas do Ministério da Saúde. Hoje nós temos, estou na minha colinha aqui olhando, nós temos 221 bancos de leite e 188 pontos de coleta no Brasil. Todo o estado, isso dá muito orgulho de falar, mas todos os estados do nosso país possuem pelo menos um banco de leite humano. E foi uma iniciativa incrível e muito importante para o Ministério, e muito importante que o Ministério da Saúde fez, que é justamente para prevenir e reduzir a taxa de mortalidade infantil. E desde 2011, mais de 8 milhões de mulheres receberam algum tipo de assistência do banco de leite humano. E essa também é uma opção, né, para mães que por alguma outra questão não podem ofertar o leite de forma alguma para os seus filhos. É uma iniciativa muito importante, os bancos de leite eles são muito importantes. Também vou deixar um link aqui embaixo para você poder localizar o banco de leite humano mais próximo da sua residência, para disseminar a informação ou até mesmo para utilizá-lo de alguma forma. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi realmente uma pincelada sobre aleitamento materno e a importância dele. E a gente se vê em breve em novos vídeos, novos temas e mais pra frente, ou até mesmo em campanhas do Nutrini. Um beijo!